A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite. Amém, meus irmãos? O irmão Adilson aqui está um pouco, né? Não chegou no 100% ainda. Amém, meus irmãos? Mas para honra e glória desse Deus poderoso, ele já me tirou eu da cama, né? Eu consegui, meus irmãos, a chegar até para cortar o cabelo, né, meus irmãos, e tomar um banho depois de tantas dores, meus irmãos. Amém. O irmão Adilson vem padecendo aí essa tempestade que chegou na minha casa, e desde, se eu não me engano, de sábado, meus irmãos. Amém? Desde sábado passado, né? O irmão vem aí gravando, conversando mesmo nas lives, né, meus irmãos? Mas, como se diz, com poucas forças, né? Meus irmãos, agora eu vou falar para vocês a importância de nós estar na presença de Deus, meus irmãos, por completo. Amém, meus irmãos? O vento vem, amém. A onda vem, pode ser forte, o vento, as ondas, mas o nosso barco não afunda. Amém, meus irmãos? O gigante pode ser grande, mas ele cai na nossa frente. Satanás pode se levantar, meus irmãos, contra nós, mas o nosso Deus, o nosso Pai eterno, poderoso, ele vê que nós estamos andando em obediência, ele vê as nossas renúncias e ele nos levanta, como me levantou, meus irmãos. A tempestade não vai muito longe quando estamos na presença de Deus. Olha a importância de nós andar certo com o Pai. Olha a importância, né, de nós orar sempre, sem cessar. Meus irmãos, Deus viu que eu sozinho eu não ia conseguir. Ele levanta pessoas para orar por nós, para nos ajudar em oração. Porque eu, meus irmãos, por mais que eu oro, por mais que eu estou certo na presença de Deus, amém, eu estou na terra, eu estou num corpo que cansa, um corpo que pede arrego, amém. O nosso corpo não aguenta nada, meus irmãos. Amém, meus irmãos. E eu já venho tempo batalhando, então eu já vinha ferido de outras batalhas. Amém, meus irmãos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, não adianta Satanás se levantar. Meus irmãos, foi sábado até hoje, foi 8 dias, né? Hoje é sábado, né? Meus irmãos, foi 7, 8 dias, né? Pode-se dizer aí, amém, meus irmãos, porque ainda estou se recuperando, amém? De luta, meus irmãos, de dores, ranger de dentes. Eu chorei, meus irmãos, chorei muito, clamei muito a Deus, para que Deus me tirasse essas dores. Meus irmãos, é algo surreal. Do nada, não tem inflamação, não tem nada, meus irmãos. Do nada apareceu íngua, do nada começou dor na coluna, do nada, meus irmãos, meus pés e minhas mãos começaram a gelar, sabe, para me dar um ataque cardíaco. Mas o meu Deus veio, né? O meu Deus que estava comigo, ele fechou minha sepultura novamente, para a honra e glória do nome dele. E eu estou aqui. Amém, meus irmãos, porque eu ouvi na palavra e ouvi uma irmã, amém, meus irmãos, dizer que Deus estava fechando a sepultura que tinha aberto para mim. E eu ia morrer, meus irmãos, porque nessa semana deu 2 vezes o começo de infarto. Amém, meus irmãos. Se eu não tivesse experiência com o infarto, amém, meus irmãos, eu tinha ido.
Graças a Deus, o médico me explicou, né? Com a última vez que me deu um infarto, né? Que eu fui lá, fiz a molinha, o stent, ele me explicou para mim qual seria o procedimento do começo ali para parar, né? Parar com o infarto, né? Que ficar quietinho, melhorar, esquentar bem. Amém. E graças a Deus, meus irmãos, graças ao Pai, né? Eu tenho um aquecedorzinho daquele mundial pequeno, meus irmãos. Graças a Deus que eu ganhei ele quando eu fiz a primeira cirurgia dos ferros. Eu ganhei esse aquecedor. E ele vem comigo. Graças a Deus, meus irmãos. Porque senão as coisas não iam estar fácil, meus irmãos. Amém? Mas nós temos um Deus poderoso. E o que eu quero dizer com essas palavras, meus irmãos, que o Espírito Santo está me dizendo para mim falar para vocês o que aconteceu comigo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando você for para uma guerra, coloque Deus na sua frente. Quando você for procurar um emprego, portas abertas, coloque Deus na sua frente. Amém? Sempre lembre de colocar Deus. Eu vou no mercado, que o Senhor vem comigo, vem na minha frente. Amém, meus irmãos? Vou para o trabalho, o Senhor vai na minha frente. Lembre-se, meus irmãos, de sempre estar conectado com Deus. Fala para Deus, vai na sua frente. Amém. Fala para Deus, a hora da oração, meus irmãos. Seja sincero com Deus. Entre em oração, seja sincero com o Pai. Isso é muito bom, meus irmãos. Porque Deus sempre está perto de nós para nos livrar, meus irmãos, de vento como esses. Amém, meus irmãos. Deus, ele é poderoso, meus irmãos, e eu coloquei Deus, eu lembrei de Davi, que Davi, para ir derrubar o gigante, guerrear com o gigante, ele colocou Deus, ele falou, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou, né? Ele colocou Deus na frente, ele foi e venceu o gigante com o poder de Deus, não com a força dele, não com o querer dele, não. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu batalhei esses 8 dias, mas eu coloquei Deus na frente. Eu lembrei, né, de Davi, que ele não tinha forças nenhuma, não tinha nem altura, né, para ser ter um bom combate ali. Amém, meus irmãos? Mas ele tinha um Deus que é grande. E o nosso Deus é grande, meu irmão. Nosso Deus é grande. Amém. Meus irmãos, não deixe ser abalado pela tempestade, que é como aconteceu na minha vida. Ela veio, mas ela teve que cessar, porque o nosso Deus é grande. Amém, meus irmãos? Coloque Deus na sua frente, que você vai vencer todas as batalhas, todos os ventos, a tempestade, você vai vencer com Deus na frente. Amém. Eu quero estar aqui agradecendo ao irmão Tiago, ao irmão Alexandre e os outros irmãos que eu não tenho o nome, né? Eu esqueço dos nomes. Quero agradecer a minha mãe, né? Porque minha mãe passou quase a noite inteira aí orando por mim, eu passando mal aqui de ontem para hoje. Meus irmãos, essa noite foi a última, assim, noite de, sabe, de decisão, porque, meus irmãos do céu, é Deus que eu estou aqui de pé. Amém. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né, que me deu mais uma chance, né, que fechou mais uma cova que Satanás queria abrir para mim. Amém, meus irmãos. E agradecer a todos vocês que sempre está orando, sempre está colocando meu nome em vossas orações. Isso é muito importante porque reforça, né, nós. Amém, meus irmãos. Hoje eu ia fazer até uma live, um vídeo ao vivo, mas eu estou abalado. Amém, meus irmãos? Qualquer coisa eu estou chorando, porque não foi fácil essa batalha.
Não foi fácil enfrentar essa tempestade, esse vento. Amém, meus irmãos? Porque não é só coisas espirituais, meus irmãos. Afeta a carne, né? Dá dores. Batalhas espirituais dá desânimo, dá dores. A gente não consegue levantar da cama. Não é fácil, meus irmãos. Daí vem a falta, escassez de dinheiro. Amém, meus irmãos? Porque eu não tinha dinheiro para ir no hospital, não tinha como eu se locomover. E na hora, meus irmãos, parece que as coisas, as pessoas somem da nossa frente. Parece que nós não enxergamos ninguém que possa nos ajudar. Amém, meus irmãos? Mas Deus estava comigo. Deus é maravilhoso. Amém. Olha o que diz Davi lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Amém. Olha o que diz Davi para o filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem contra mim com espada e com lança, eu e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus em obediência, aqueles que se levantam contra nós, amém, não se levanta contra nós, se levanta contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Não temas. Não temas como Davi, ele não temeu, porque ele tinha fé no Deus que ele servia. Ele colocou Deus na frente dele. Amém, meus irmãos? Não temas tempestade, não temas levante. Continue firme com sua fé. Coloque Deus na sua frente. E novamente eu digo, faça como Davi fez. Toda vez que ele ia subir uma guerra, amém, ele pedia direcionamento a Deus, né? Meus irmãos, por que que Davi venceu tantas inúmeras batalhas? Porque, meus irmãos, ele buscava a Deus, perguntando a Deus se podia subir ou se era para ele ficar. Por isso que ele vencia batalhas. Amém, meus irmãos? E quando Deus pedir a você para se esconder, se esconda. Amém, meus irmãos? Se Deus falar para você, não vai, mas se esconda, se esconda. Ah, mas Deus pede para a gente se esconder? Pede, meus irmãos. Pede sim. Amém? Olha o que diz lá Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Davi disse, né? Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Amém, meus irmãos? Ele consultou a Deus. Amém? Além de ele ir para as guerras, ir para as cidades, né, diferentes, colocar Deus à sua frente, ele consultava a Deus. É para mim subir, Senhor? É para mim ficar parado? É para mim ir em frente? É para mim assinar aquele contrato? É para mim fazer o quê, Pai? Amém, meus irmãos? Pede direção a Deus, sempre estando conectado com o Pai em oração. Amém, meus irmãos? Pede direção a Deus. O que você for fazer da agora para frente, não faça com impulso. Não faça nada na hora do nervoso, não tome decisões. Nunca um cristão pode tomar decisão na hora da raiva, na hora do nervoso. Amém? Eu não sei para quem é essa palavra, mas tem endereço certo. Então vigia. Amém, meus irmãos? Não faça nada por impulso, pela emoção ali. Amém, meus irmãos? Pede direção a Deus sempre. Antes de assinar um contrato, ore.
Amém, meu irmão? Antes de entrar em algum concurso, ore a Deus, pede direção. Esse concurso eu posso entrar, Senhor? Esse concurso é para mim? Para quê? Muitas das vezes a gente vai no impulso, né, da nossa vontade e nós vamos lá no cursinho e perdemos tempo. Porque depois do meio do cursinho nós vamos começar a ver que aquilo não é para mim. Amém, meus irmãos? Então é muito importante, antes de ir fazer qualquer coisa, né, entrevista de um trabalho, entregar currículo, pede direção a Deus. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele fala conosco todos os dias, meus irmãos. Deus tem palavra para nós, todos os dias. Amém? Eu posso estar aqui, meu irmão, pregando aí entre a semana e sai semana a mesma palavra, mas você pode ver que o conteúdo, a palavra pode ser a mesma, mas o conteúdo do Espírito Santo é outro. Sempre tem uma palavra diferente, meus irmãos. Amém? Por isso que muitos, meus irmãos, estão perdendo a conexão com o Espírito Santo, porque busca sabedoria terrena, busca leitura terrena. E muitos estão esquecendo que a palavra da Bíblia Sagrada, amém, meus irmãos, não é terreno. Ela foi escrita por mão de homens, impulsionado pelo Espírito Santo. A palavra é de Deus, a palavra é do Espírito. Amém, meus irmãos? A palavra não foi um homem que teve a ideia de escrever essas histórias, não, meu irmão. Essas histórias foram reais. Essas histórias aconteceu porque o Espírito Santo, amém, meus irmãos, fez acontecer e deixar gravado para mim e para você. Por isso que muitas igrejas, meus irmãos, fala palavras, fala cada coisa linda da palavra do Senhor, é lindo de ouvir. Mas é uma palavra vazia, porque não é do Espírito Santo. Quando a palavra é dita pelo Espírito Santo, o dono da palavra, você pode ver que você ouve e se você estiver conectado com o Espírito Santo, eu posso falar aqui grego, né? Eu posso falar aqui inglês, que você vai entender a palavra, porque está conectado. Amém, meus irmãos? A palavra é do Espírito Santo e não é nossa. Amém, meus irmãos? Então busque, você quer vencer batalhas espirituais, busque a Deus. Você quer vencer tempestade, vendaval, busque a Deus. Não pare, mas não pode parar. Você não pode desanimar, orar um pouquinho, desanimar não. Todos os dias ore com fé, acreditando mesmo que os seus olhos não estejam vendo nada. Porque Deus, Ele faz, meu irmão. Deus, Ele novamente me tirou do vale de ossos secos. Novamente Deus, amém, fez eu andar em volta de ossos secos, fez eu passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele estava comigo. Amém, meus irmãos? Continue firme com Deus, porque Ele sim é digno de toda a honra, toda a glória. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, fica todos na paz do Senhor Jesus. Assim que eu estiver melhor, a gente vai voltar a fazer as lives. Amém, meus irmãos? Estou esperando, né? Vou esperar se recuperar um pouco mais, né? Porque não é fácil, meus irmãos. Abala demais, viu? Guerras espirituais que afetam o corpo. Meus irmãos do céu, só Jesus na causa. Só Jesus. Mas nós vamos vencer para a honra e glória desse Deus maravilhoso, né? Ele permite o vento, permite a tempestade, mas Ele mesmo chega e nos tira dela. Amém, meus irmãos? Lembre-se de uma coisa, não temas, porque Jesus Cristo está no seu barco e não vai afundar. Amém? Glórias a Deus.